Bom dia a todos e a todas. Desculpe um pouquinho o atraso aí de 4 minutos, eu estava acompanhando o relógio do plenário. Me chamaram a atenção aqui, já são 10 horas e 5 minutos agora. Peço a todos para ficarem de pé. Os que puderem, é claro. Pauta Gestão 2022, 30 de novembro de 2022, 10 horas e 5 minutos. 10ª audiência pública da Câmara Municipal de Santa Luzia. Assunto: Projeto de Lei Complementar 198/2022, que dispõe sobre a criação dos cargos públicos de agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, no nosso município de Santa Luzia. Pode se assentar, por favor. Eu, vereador Gleison Johnny, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, declaro aberto a 10ª audiência pública da Câmara Municipal de Santa Luzia, do exercício de 2022. Cumprimento agora as autoridades presentes, nobres pares vereadores, imprensa local, servidores da saúde, ACS, ACE, representantes de todos os órgãos aqui presentes, e um bom dia especial a você, munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante de todos. Nomeio como relator o vereador, caro amigo Henri Santos, ao qual eu passo a palavra para a leitura, caso haja. Senhor presidente, bom dia demais pares, bom dia público presente, todos os ACS, aqui presente, bom dia também a Nádia, representando a Secretaria de Saúde, bom dia a todos. Senhor presidente, até o momento não tem nenhuma correspondência. Peço a vossa excelência que registre em ata, Henri Santos, a presença dos nobres vereadores, visto que estamos com problema. Já pode assinar? Então vamos registrar a presença primeiro de todos os nobres vereadores, por favor. Só não apareceu. Só não apareceu. Apareceu. Para quem não conhece, essa grande pessoa e figura aqui é a Gilmara, que nos auxilia aqui na Casa Legislativa. Obrigado, Gilmara. Essa audiência foi marcada a pedido da Arceluz, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Santa Luzia, através de ofício do presidente Tiago Cristiano Serafim. A política é um ato nobre de prezar pelos direitos da população. Para iniciarmos as discussões, passaria a palavra aos representantes do Ministério Público. Alguém do Ministério Público presente? Alguém do Ministério Público presente? Não havendo, damos seguimento. Em seguida, passaremos para os representantes do Executivo. Tem alguém representante do Executivo presente? Senhora Yara, por favor, dirige-se aqui. Tem mais alguém, Yara, do Executivo? Por favor, peço a todos que fiquem de pé para recebê-los. Podemos dar seguimento? Vamos falar aqui um pouquinho da dinâmica da audiência pública, porque tem um regramento, né?
Passaremos a palavra no plenário para os representantes do Executivo aqui presente para a explanação do projeto, podendo ser estendido. Presidente, questões de ordem. Pois não, vereador Paulo Pretão? Bom dia, presidente. Bom dia, nossos pares vereador. Bom dia, o público presente. Bom dia, o pessoal de casa que nos assiste. Ô, presidente, por gentileza, só pedir para o pessoal apresentar, por favor, para a gente identificar quem é quem aí, por favor. Claro. Parece que é o representante, o advogado, é o doutor, né? Para mim identificar as pessoas aí. Tranquilo, já vou passar a palavra para eles. Aí, Vossa Excelência, só um minutinho, por favor. Vamos passar a palavra para os representantes do Executivo pelo tempo máximo, de 5 minutos, podendo ser estendido mais 2 para explanação. É lógico que a gente tem que usar o bom senso, que o projeto demanda, a gente vê que a Casa hoje Legislativa está cheia de representantes dos ACS e ACE, e pode se estender 1 minuto, tá joia? Primeiramente, passar a palavra aqui para a Yara, se identificar e falar sobre o projeto, e assim, por sequência, os nobres amigos, nossos senhores aqui presentes. Obrigado, Yara. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor, Paulo. É porque eu estava chegando na hora, estava visitando os postos. O senhor aqui, ele está representando os agentes de saúde? Não, os executivos aqui. Então, eu acho que seria interessante a gente ter um representante dos agentes de saúde aqui dentro do plenário também, né, senhor presidente? Sim, claro. A gente vai passar a palavra para o executivo e logo em sequência daremos sequência para o pessoal da saúde. Mas eu acho que, assim, deveria ter alguém aqui dentro do plenário junto com a gente, para ser um representante. Né, Yara? Tanto assim, porque a parte deles está representada também. Uma sugestão, senhor presidente, se puder. Claro, fica já registrado em ata, tá, Henry? Tem algum representante da Arceluz e agentes de saúde também? Arceluz, faz favor, por favor. Que é quem convocou. E o pessoal da saúde, tem algum representante também? Por favor, dos agentes. André, pede o Ronaldinho para pegar essa cadeira, por favor. Aqui do lado aí, ó. Aí do lado aqui, André, ó. Aqui pode ficar também. Vai colocar aí, ó. O En já pegou aqui. Obrigado também. Obrigado, En. Obrigado, André. Devidamente. A Marcés, tem alguém representante, não? Vou dar um recado para vocês do sindicato aí. Vocês têm que estar presentes, é uma audiência pública. Vocês têm que se posicionar, ué. A galera está toda aí, o pessoal está todo aí, ó. Vocês são representantes deles. Pode, claro. A da Marcés? Então fica aqui já registrado. E a Arceluz ali, no caso? Da Arceluz? Tem algum representante dos agentes, sem ser eles, do sindicato, que querem também posicionar aqui na mesa? Bom dia, eu sou representante dos ACS e ACE e eu sou presidente da Arceluz Municipal. E o rapaz? Da Arceluz não, desculpa, da Marcés Municipal. Ah, Eu então sou tá certo. questão de ordem, senhor presidente. É só para deixar constatado aí que eu convoquei o sindicato estadual da Macés, né? Eles me ligaram ontem falando que não compareceria, entendeu? Mas é só para deixar registrado aí também. A Marina, ela é representante municipal, mas eu convoquei o estadual, né? Só para deixar registrado aí, tá? Para dar continuidade aqui, queria agradecer nosso presidente da Casa Legislativa, doutor Wander Carvalho, que se prontificou a liberar o plenário. Muito obrigado, presidente, e pela presença. Então vamos dar sequência primeiro pelo executivo para a explanação do projeto e logo em seguida passaremos a palavra para os representantes. Pode ser? Obrigado. Se identifique, por favor, gente, e pode dar sequência. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom dia aos colegas que estão aqui. O projeto de lei que a gente encaminhou, que o Executivo encaminhou para a Câmara Municipal, é para regulamentar o 4095, que já está em vigor no município de Santa Luzia.
através da EC 120. É exatamente isso, e a gente encaminhou e o texto está aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu nome é Yara, represento a Secretaria de Saúde daqui de Santa Luzia. Senhor, nome e explanação, se tiver. Bom dia a todos, meu nome é Júlio. Bom dia a todos, meu nome é Júlio. Eu estou aqui representando a Secretaria de Finanças e para qualquer questionamento a respeito de orçamento ou finanças em relação ao projeto de lei, estou à disposição também. Senhor? Bom dia, meu nome é William, eu estou representando a Procuradoria Geral do Município, sou procurador municipal. Estive à frente da elaboração do projeto de lei e estou à disposição, caso tenha alguma dúvida na questão jurídica, né, do projeto, estou à disposição. Deixar a moça aqui, que é prioridade, né? Vamos lá. Bom dia. Bom dia, meu nome é Marina, sou ACS aqui de Santa Luzia. Sou representante, né, da categoria e também sou presidente municipal da AMACES. Senhor? Bom dia a todos, eu sou o Thiago Serafim, hoje estou aqui como presidente da Serluz. Senhor presidente, eu preparei 9 perguntas aqui para ser feitas, não sei como é que vai ser a dinâmica da audiência, mas gostaria de ter a oportunidade de fazê-las ao Executivo. Assim que alguém do Executivo vai ter uma explanação sobre o projeto, Yara, ou não? Na Procuradoria? Senhor? Eu estou à disposição, caso tenha alguma dúvida... Tá, mas não tem nenhuma explanação prévia? Podemos fazer. Faz favor. Tá. O projeto de lei, ele visa compatibilizar, né, a legislação municipal à emenda constitucional 120. Né? Partiu, salvo o melhor juízo, teve um requerimento por parte da Celuz, direcionado ao município para regulamentação, e também teve uma manifestação por parte da Secretaria da Saúde, questionando a Procuradoria do município se poderia pagar imediatamente, né, o novo piso salarial previsto na emenda constitucional. A partir daí, a Procuradoria se manifestou no sentido de que deveria ser observado, né, pelo princípio da legalidade, né, todos os vencimentos dos servidores estão submetidos a uma prévia previsão, né, autorização legal. Nós sugerimos que fosse, então, feito um projeto de lei municipal readequando, né, os vencimentos dos ACE e ACS àquilo que está previsto na Constituição hoje. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo, né, de permitir de que esse pagamento ocorra dentro da legalidade, né, com uma previsão específica na legislação do município. Terminou? Sim. Passa a palavra para o representante fazer as perguntas. Faz uma por uma, que aí vai adquirindo a resposta e tiver alguma arguição, algum argumento, já vai fazendo questionamento. Obrigado, senhor presidente. Prometo que as perguntas aqui ficarão dentro do tema da audiência pública. A gente preparou ela num sentido... É só uma ressalva, né? A gente pede isso, que seja tratado simplesmente o projeto de lei. Se vocês têm uma outra demanda, fica para uma outra questão. Por favor. E aí a gente quer tratar não só do projeto de lei, mas das coisas anteriores, enfim, que eu acho que... É o que eu estou falando para vossa senhoria. Tem que ser tratado hoje a audiência pública exclusiva do projeto 198. Se você tem outra arguição para ele, que seja feita oportunamente em outro caso, porque a gente tem que tratar desse assunto, é específico. Tá certo. Se não tiver pertinência também, não tem problema nenhum, a gente retira. Vamos começar então com a pergunta. A emenda constitucional 120, ela ela foi feita em maio. A da Celuz, a gente até notificou o Executivo para que fizesse a adequação também, ainda em maio. Só que o primeiro projeto de lei, a gente está tratando aqui do substitutivo, mas o primeiro projeto de lei foi enviado apenas em outubro. A emenda constitucional, ela já coloca que o orçamento é federal. Então, assim, sob o ponto de vista orçamentário, não teria grandes dificuldades do município em operacionalizar essa lei. Seria basicamente fazer uma redação de lei. Só uma redação de lei que
que era para ter sido feita em maio, mas foi em outubro. Eu queria saber, principalmente da Procuradoria, o que aconteceu assim, de uma emenda constitucional aprovada em maio, ter o projeto de lei submetido à aprovação apenas em outubro. Infelizmente, acho que todos os setores, né, todos os órgãos municipais, eles estão sobrecarregados, questão de demanda. Então, assim, já tem esse problema inicial. Assim que saiu a emenda constitucional também, houve uma série de dúvidas e questionamentos, né, por parte dos municípios, se seria auto-aplicável, né, se seria necessário um projeto de lei, né, doente para poder iniciar o pagamento. Então, assim, por isso também não foi possível realizar essa adequação imediatamente. Eu não me recordo quando essa demanda chegou na Procuradoria, mas em face, né, até da importância, foi dado prioridade, né, assim que ela chegou lá no órgão. Só para poder constar, o ofício está aqui, tá, gente? De 18 de maio de 2022 que ele foi protocolado. O senhor mencionou a respeito da autoaplicação da lei. E sobre esse tema, foi feita alguma diligência por parte da Procuradoria? Só para ficar registrado, a gente não tem ninguém marcando tempo ali, e a gente colocou que seria 5 minutos, né? Cada pergunta. Não, mas já está em outra pergunta. Teria que ser zerado o tempo, né? Para a gente dar continuidade, porque senão vai ultrapassar até o tempo de resposta da Procuradoria. Isso. Quando a demanda chegou na Procuradoria, nós fizemos o que sempre fazemos nos questionamentos, né? A gente faz uma pesquisa legal, jurisprudencial, doutrinária a respeito do tema, né? Essa pesquisa dura às vezes alguns dias, dependendo da complexidade do tema. Como era uma emenda muito recente, praticamente inexistente um posicionamento, né, de órgãos, por exemplo, de Tribunal de Contas, não existe, salvo o melhor juízo, ainda não existe até hoje, né? Então, causa até uma certa falta de segurança para poder a gente opinar, entendeu? Mas nós nos fundamentamos com base no princípio da legalidade, né, previsto na Constituição, né, e com base na própria legislação municipal, que prevê que todos os vencimentos eles são pagos mediante, né, e eventuais reajustes só após uma autorização legal. Tá, eu queria ficar um pouco sobre nesse tema ainda, porque é o seguinte, o senhor levantou uma questão relacionada, por exemplo, que não tem jurisprudência dos tribunais de contas. E eu perguntei se foi feita alguma diligência nesse sentido e parece que não. Mas vamos supor que o Tribunal de Contas emita uma orientação falando que essa emenda constitucional não pode ser aplicável. Como é que fica a situação dos ACS e ACL? O Tribunal de Contas, né, até pela a posição hoje do Supremo Tribunal Federal, ele não tem essa competência de fazer controle de constitucionalidade de leis, né? Então, a princípio, ele não poderia fazer. Entendi. Então, Só um adendo. Repete, por favor. Ele fez a pergunta se o Tribunal de Contas emitiu um parecer. Se eventualmente, segundo o que eu entendi, ele perguntou se o Tribunal de Contas hoje ele emitisse um parecer falando que essa emenda constitucional não poderia ser aplicada. Como é que ficaria, não é isso? Às vezes não tem previsão orçamentária na União, enfim, alguma excepcionalidade não relacionada ao município. Tá, mas aí a resposta, não entendi. O Tribunal de Contas, ele não tem competência para poder fazer esse controle de constitucionalidade das leis. O Tribunal de Contas não pode falar se uma lei é constitucional ou inconstitucional, né? Então, isso aí caberia ao Poder Judiciário, né? Lógico que toda lei, né, e até a emenda constitucional, ela é passível de ser questionada perante o Supremo, né? Então, hoje, só não seria aplicado se o próprio Supremo entendesse que a emenda constitucional é inconstitucional. Aí eu vou prosseguir com as perguntas, então.
Foi apresentado o PL em outubro e o substitutivo depois em novembro. A gente da Celuz, a gente tem um acompanhamento dos atos do Executivo e não é de praxe apresentar substitutivo e nem modificativo, com exceção da LOA, que tem sido apresentados alguns substitutivos, mas, de modo geral, o Executivo não apresenta substitutivo. É enviado o projeto de lei, esse projeto de lei é alterado na Casa, mas não tem iniciativa do Executivo em alterar um projeto de lei anteriormente enviado por ele. O que aconteceu para esse caso específico, para ter sido enviado um projeto de lei em outubro e agora esse substitutivo? No momento que eu me deparei também com o substitutivo, me causou estranheza no momento, mas depois eu fui informado de que, se você puder analisar, né, os dois projetos, eles são idênticos, não teve alteração. Me parece que só na mensagem que foi enviada, teve uma alteração para poder citar o nome da vereadora que apresentou um anteprojeto. Parece que é uma norma regimental da Casa, quando um vereador ele apresenta um anteprojeto ao Executivo, na mensagem que o Executivo encaminha, ele cita o nome desse vereador, né, que partiu dele a iniciativa, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o projeto de lei ele é o mesmo. Foi só a mensagem que foi alterada para poder constar que a vereadora, salvo engano, não me recordo o nome, ela... Isso. Para ficar registrado em ata, Henry, é o anteprojeto de lei número 108/2022, da vereadora Luísa do Hospital. Então foi só isso, o projeto de lei ele é o mesmo. Entendi. Tá, eu vou prosseguir, então. Eu ia fazer uma pergunta sobre anteprojeto e tal, mas vou seguir. Vou pular a pergunta 3, porque eu acho que por essa resposta não tem necessidade de fazer essa pergunta 3. Tá. O parágrafo 7º da emenda 120 de 2022, ele fala que fica a cargo dos municípios estabelecer vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Essa emenda constitucional é a mesma que está sendo adequada agora na legislação municipal. Em qual ponto esse projeto de lei, de modo geral, atende esse parágrafo 7º? O projeto de lei trata exclusivamente do vencimento. Tá? Essas demais gratificações aí, elas não foram contempladas. Né? Me parece que até inicialmente, tendo em vista, né, a urgência, né, de se adequar ao vencimento básico, optou-se, a princípio, por talvez fazer projetos de lei separados. Né? Porque esse projeto de lei, né, como a sistemática da cobertura, né, da responsabilidade pelo pagamento, ela mudou, hoje a União ela é responsável por 100% do pagamento do vencimento. Né? Então, não tem impacto financeiro por esse motivo, é um projeto de lei mais simples, né, por esse motivo. Né? Por isso foi encaminhado de forma autônoma. Eventuais gratificações, né, adicionais que sejam criados pelo município vão depender de um orçamento, né, da existência desse orçamento, vão depender da realização desse estudo de impacto orçamentário financeiro, o que demandaria mais tempo, né, de análise. O parágrafo 7º da emenda da Constituição, ele coloca de forma expressa que ficará a cargo do município. Dentro da perspectiva de aplicação de normas e tal, a não execução pelo município desse parágrafo 7 pode acarretar alguma sanção por parte da União, por exemplo, represamento de verbas, não fazer o reparto dos ACS e ACE? Tem algum risco nesse sentido? Olha, salvo o melhor juízo, não. Tá? Aí fica a cargo do município estabelecer. Há uma certa discrecionalidade, né, por parte do município de estabelecer esses auxílios, incentivos, gratificações, né, indenizações. Vai depender, né, de uma vontade política, né, e da existência de orçamento para tanto. Considerando que o substitutivo em análise visa adequar a norma local ao mundo jurídico existente, e considerando que atualmente o pagamento da insalubridade é realizado à luz de uma norma revogada, e o parecer jurídico 84 de 2021 assevera que o pagamento sem previsão legal não deve ser executado, após a aprovação desse substitutivo, tem algum risco que tenha pagamento da insalubridade suspenso?
Olha, me parece que foge um pouco do tema aqui, a pergunta. Mas, a princípio, eu entendo que não. São situações distintas, né? O vencimento básico que está sendo tratado nessa lei, com eventuais adicionais que são pagos com fundamento em outra lei, revogado ou não, são situações distintas e eu creio que uma não vai influenciar na outra. Eu vou fazer a conexão agora com o tema, porque no seguinte, no final da mensagem do substitutivo é informado o seguinte: os recursos financeiros para pagamento dos vencimentos dos ACS e ACE passam a ficar sob a responsabilidade executiva da União. Ainda na mensagem é falado que a dotação orçamentária dos vencimentos das ACS e ACE não entrará mais no cálculo da lei de responsabilidade fiscal. E como é que ficaria isso? Esse cômputo dessa insalubridade que é paga, considerando que a mensagem informa que não vai ficar mais sob a responsabilidade do município? O que não fica sob responsabilidade do município é o vencimento básico. Tá? Eventuais outras gratificações, adicionais, indenizações, fica a cargo do município. Então, quando na mensagem é afirmado que não vai ser excluído da lei de responsabilidade fiscal, ainda remanesce uma parte que entraria na responsabilidade fiscal. Não, o projeto de lei ele trata exclusivamente do vencimento básico, né, que hoje ele não pode ser inferior a 2 salários mínimos e de competência da União. Então, quando fala no projeto de lei que ele fica fora, né, do cômputo lá do limite de gastos, está referindo exclusivamente ao vencimento básico. Parágrafo 1º e 3º do substitutivo afirma o seguinte: condicionado-se o pagamento ao efetivo repasse dos recursos a ser realizado pela União ao município de Santa Luzia. Se por algum motivo a União não repassar o recurso ao Executivo, os ACS e ACE vão ficar sem receber? Olha, isso demandaria um certo estudo, né? Talvez seja um pouco leviano a gente responder umas questões mais complexas, assim, na lata, digamos, né? Entre aspas. Mas o vencimento, assim, inicialmente eu entendo que, né, tendo em vista a natureza alimentar, né, e básica dele, o município vai acabar arcando e o município eventualmente vai correr atrás da União para buscar o ressarcimento. O texto constitucional ele é expresso, né? A responsabilidade é da União, né? A dotação orçamentária é no orçamento da União, né? Então, eventual não repasse desse recurso pela União ao município, talvez cause, né, algum problema ao município na questão financeira, mas me parece que o lógico é o município ele vai arcar do próprio bolso, né, digamos assim, e depois demandar a União administrativa ou judicialmente, né, o ressarcimento dos valores. Me parece que é o natural. Sobre esse tema ainda, eu gostaria de estender a pergunta ao representante da Secretaria de Finanças para saber se o Executivo ele tem caixa para poder cobrir essa eventual falta da União. Em relação à fonte de recurso, a gente pode afirmar que, dentre todas as fontes que tem disponível, inclusive de recurso na fonte 100, né, atualmente fonte 100, o município dispõe sim. E, historicamente, pelo menos assim, nos 3 últimos anos que eu sou servidor efetivo daqui do município, eu não percebi dia algum de atraso em relação a vencimentos. Então, fica, pelo menos que eu entendi aqui, a União não pagou, o município paga e pede ressarcimento. Exatamente. Isso? É vencimento, né? Tem natureza alimentar, o município não tem muita opção. Tem certas despesas que têm prioridade em cima de outras despesas. Terminou ou pode dar sequência? Agora, a última pergunta, que é a que nos causou mais receio assim, em relação ao projeto de lei.
Qual o motivo do vencimento base, parágrafo 3º, não ser reajustado da mesma forma que os vencimentos, parágrafo 1º, haja visto que o parágrafo 4º, de que trata o reajuste, faz referência apenas ao parágrafo 1º. Neste cenário, seria possível ter o aumento dos repasses decorrentes dos vencimentos base e não ser efetivamente repassado aos servidores? Eu cheguei até a conversar um pouco desse tema com o Juninho e com o Vaguinho hoje mais cedo. Expliquei para eles com menos juridiquês, né, mas aqui o decoro pede que a gente seja um pouco mais assim, mas, enfim, a pergunta é essa. Você poderia reformular ou refazer a pergunta? Eu não entendi direito, você me desculpa. Tá, eu vou fazer a pergunta sem tanto juridiquês, da mesma forma que eu fiz o Juninho, para o Juninho e para o Vaguinho, porque é o seguinte, hoje a emenda à Constituição coloca que o vencimento dos ACS-ACE são 2 salários mínimos. O salário mínimo ele é reajustado via um ato infralegal do Executivo Nacional, que é um decreto. Então, todo ano é reajustado, automaticamente reajustado, que é o que está no parágrafo 4º. Porém, o parágrafo 3º ele fala de reajuste automático, ele fala de aumento automático, mas não fala de reajuste. Então, na hipótese de, por exemplo, passar de ser 2 salários mínimos para 2,5, está contemplado no projeto de lei, por que o parágrafo 4º não fez referência também ao parágrafo 3º? Porque o nosso maior receio é esse, não aumentar de 2 para 2,5, por exemplo, e não ter esse amparo legal para que o reajuste seja repassado aos ACS e ACE. Me parece que o projeto de lei ele foi pensado no sentido de facilitar, né, a vida do legislativo e também, né, da categoria, para não precisar de todo ano, quando a União ela reajustar, né, o vencimento do ACE ou da ACS, a gente está vindo aqui de novo com um novo projeto de lei para poder readequar a legislação municipal. Então, por isso que no parágrafo 3º consta, né, que observará de forma automática o que foi estabelecido na legislação federal. Né? Na verdade, salvo o melhor juízo, a lei municipal hoje, ela já faz essa vinculação com a legislação federal. Ela não prevê nominalmente qual que é o vencimento. Ela prevê que é de acordo com a lei federal. Então, essa previsão de que observará, né, ainda de forma automática, visando resguardar exatamente isso. Quando a legislação federal alterar, né, aumentando, né, a remuneração, né, da categoria, o município automaticamente ele já vai cumprir, né, com esse aumento. É lógico que, a princípio, condicionado ao repasse, né, da União, mas, como foi dito, se na eventualidade remota, né, muito remota, de a União não cumprir, o município vai pagar e depois vai solicitar o reembolso, né, por parte da União. Entendi, é porque me parece que está tendo um tratamento jurídico um pouco diferenciado entre o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, porque o senhor mencionou, né, da não necessidade de ato normativo, que de fato o parágrafo 3º não faz menção, mas o parágrafo 4º faz menção à necessidade de um ato normativo. Então, assim, e o senhor falou sobre a respeito de dar mais celeridade e tal. Num caso se dá celeridade, no outro caso não se dá celeridade. E eu queria saber qual que foi o motivo de não tratar as 2 hipóteses de reajuste da mesma forma, ou por ato infralegal da mesma forma, ou por ato automático, quando for o caso. Por favor, gostaria de tomar a palavra nesse ponto pelo seguinte: vamos pensar em fonte de recurso. O vencimento básico dos agentes comunitários de saúde, de agentes comunitários de os ACS, eles estão garantidos por uma fonte de recurso federal. E, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente observa que o índice de reajuste do salário mínimo é superior ao IPCA, que é o índice utilizado para reajuste do servidor de modo geral. Então, qualquer aumento que ultrapasse o que foi definido constitucionalmente como 2 salários mínimos para vencimento básico, foge da fonte de recurso vinculada e entra para o limite de gasto pessoal. Então, sempre é necessário observar isto, porque qualquer aumento que esteja dentro da alçada do município, reajustes além de 2 do que for definido para o
salário mínimo ou criação de vantagens, benefícios, auxílios, isso entra na política geral de pessoal do município, isso entra no gasto, no comprometimento de gasto da receita do município com o gasto de pessoal. Então, se tiver um reajuste de salário mínimo acima do IPCA, a gente sabe que o gasto com o município com funcionalismo está próximo do limite ou até acima do limite. Se tiver um reajuste de salário mínimo acima do IPCA, essa diferença tem um risco de ficar represada, então, por conta de gasto com o pessoal? O aumento do salário mínimo acima do IPCA vai ser repassado integralmente ao vencimento, conforme o projeto de lei. E nos últimos 2 anos eu tenho assistido isso, que o vencimento, o salário mínimo tem subido além do IPCA. E, pelo que eu estou observando aí, que a gente assiste por notícias, etc., o próximo governo federal parece que vai trabalhar com uma política de valorização real do salário mínimo. Mas é porque eu realmente não entendi a resposta. A valorização real entra ou não entra no cálculo do funcionalismo? O vencimento básico dos ACS e dos ACEs são definidos como 2 salários mínimos. Independente se o governo federal fixar em 10 mil, a fonte de recurso vai chegar 10 mil para cá e a gente vai pagar 10 mil. É assim que funciona. Não, mas eu estou falando daquele cálculo de 50 e poucos por cento, é isso mesmo, eu estou falando desse cálculo. O vencimento básico do ACS e do ACE não está computado no limite de gasto pessoal. Ele é fonte própria, o próprio Tribunal de Contas retirou desta apuração do limite de pessoal. É porque eu não entendi, então, por que a referência de ganho real no ganho real? O que interfere assim, no final? É porque quando você coloca cumulativo o reajuste pelo salário mínimo e pelo índice de reajuste geral dos funcionários da prefeitura, você vai trabalhar de forma cumulativa. Entendi. É porque a pergunta não foi muito bem sobre esse reajuste. Eu estava perguntando do tratamento jurídico entre o parágrafo 3º e 4º. Ô, gente, vamos fazer um silêncio para tentar, pelo menos, assimilar. Ele, por exemplo, não está entendendo a resposta. Aí é o interesse de vocês todos. Se a gente ficar com conversa atravessada, a gente não consegue absolver a resposta que está sendo jurídica, dentro da lei, e a pergunta dele, que é interesse de todos. Então, a gente está numa audiência pública. É lógico que a gente tem que escutar todas as partes. Vai ter o momento certo, passaremos a palavra para todos, escutaremos todos. E é claro que é interesse de todo mundo sair daqui resolvido. Então, a gente pede um pouquinho, assim, pelo menos de silêncio, para a gente dar uma sequência tranquila, dentro das respostas, para a gente entender, não entendendo, fazer o questionamento de novo, não conseguir entender. Às vezes ele não está entendendo porque não está escutando. Então, eu só peço favor para a gente prestar atenção. E quando alguém quiser a palavra, é lógico, pode solicitar, que vai ser atendido. Estamos dentro da audiência pública para isso. Pode dar sequência no seu questionamento de novo. Presidente, eu vou refazer a pergunta, então, porque eu acho que não ficou muito clara. Não. É porque o procurador, ele mencionou que tem um tratamento jurídico diferenciado dado ao parágrafo 3º e ao parágrafo 4º. No parágrafo 4º, o reajuste do parágrafo 4º vai ser necessário uma lei. Do parágrafo 3º vai ser automático. E aí minha pergunta é, por que não foi dado um tratamento igual para as duas hipóteses? No parágrafo 4º, está escrito o seguinte: o reajuste dos vencimentos estabelecidos no parágrafo 1º ocorrerá conforme for estabelecido pela legislação federal ou ato infralegal do Poder Executivo Federal. Como que acontece o reajuste do salário mínimo? É um ato do Poder Executivo Federal. Então, o reajuste vai se dar de forma automática conforme este ato. É o que está fazendo a menção no parágrafo 3º, se eu não me engano. Perguntando por que não foi vinculado os dois parágrafos. É isso a pergunta dele. Aí Entendi? é jurídico. Ele quer saber por que não foi vinculado os dois parágrafos, um com o outro. Aí eu acho que vou deixar para o nosso colega. Aí tem que ser o procurador explicar. Aí, eu entendi a pergunta. A resposta é que não está vindo de acordo com o que você está querendo escutar. Eu não vejo contradição, porque... Deixa eu abrir o projeto de lei aqui. Só um minuto. Obrigado. O parágrafo 3º, ele determina que, a partir do momento que a legislação federal, né, que é a competente hoje para poder estabelecer o vencimento, hoje, eventual alteração do vencimento do ACE e do ACS vai ser feito por meio de legislação federal, ou ato infralegal, né, federal,
como hoje foi feito, me parece, salvo o melhor juízo, por portaria do Ministério da Saúde, que estabeleceu que seriam 2 salários mínimos. Então, o parágrafo 3º está falando, quando a legislação federal alterar, o município vai obedecer automaticamente, independentemente de um novo projeto de lei, né? O parágrafo 4º, ele está tratando especificamente questão do reajuste. Ele está falando que eventuais reajustes concedidos ao servidor municipal, ele não se aplicam ao ACE e ao ACS, porque ele está vinculado hoje ao orçamento e à legislação federal. Então, o município hoje ele não tem mais, a princípio, né, competência para estabelecer qual que é o vencimento básico deles e nem fazer reajuste sobre esse valor. Então, o reajuste do ACE e do ACS vai observar a legislação federal e não vai ser vinculado mais ao reajuste concedido ao servidor municipal. Né? Questão de ordem, senhor presidente. Pode falar, Juninho, com a palavra. Foi o que nós conversamos, né, Tiago? Eu, você e Vaguinho lá sobre esse questionamento. Então, eu queria que você explanasse aí para eles, que parece que há uma concordância sua também de entender que isso é certo, é legal. Aí eu queria que você colocasse isso para a gente, por favor. E a Marina depois também. Exatamente. Eu só queria, assim, não foi respondido, tá? Mas eu vou fazer isso que o Juninho colocou, porque de fato a gente concorda que não seria aplicável o reajuste anual que é dado aos servidores, aos ACS e ACE, porque além de ser uma forma de duplo reajuste, eles vão ter o reajuste já condicionado principalmente ao aumento do salário mínimo. E é que nem, eu até corroboro da questão levantada pelo representante do secretário de Finanças, que talvez nesse sentido o reajuste dos ACS e ACE vai ser até superior ao reajuste dado aos servidores da administração. A administração, no tempo que eu estou aqui, ela sempre dá o IPCA e a gente tem uma expectativa de que tenha ganho real. Então, nesse sentido, a parte final do parágrafo 4º, a gente é ok. Mas a minha pergunta foi especificamente sobre o tratamento jurídico dado, quanto à necessidade de lei no parágrafo 4º e a não necessidade de lei no parágrafo 3º. Por que não foi feito da mesma forma? Ou com lei nos 2 casos, ou sem lei nos 2 casos. É por lei, mas é por lei federal. Se você tem que ler em conjunto, os 2 parágrafos, né? Talvez o parágrafo 4º poderia vir anterior ao parágrafo 3º, mas o que está sendo estabelecido é o seguinte: o reajuste do ACE e do ACS vai observar a legislação federal. Ponto. Tendo legislação federal, o município obedece automaticamente, né? Talvez teve uma alteração na ordem dos parágrafos aí, mas me parece que não há prejuízo, né? Então, o que se está estabelecendo é exatamente isso. O parágrafo 4º estabelece que o reajuste ele é conforme a legislação federal, observando a legislação federal, e o parágrafo 3º fala, o município vai observar automaticamente a legislação federal. Por isso, não precisa de legislação municipal. Entendi. Encerrou as perguntas? Presidente, questão de ordem. Eu pedi para a Marina responder a pergunta primeiro, senhor presidente. Vossa Excelência, espera um pouquinho, Paulo, por favor. Espera, porque é no tema, é só porque ficou uma dúvida, mas... Já passo para o senhor. Ok. Marina, você tem mesmo entendimento? Como é que é? Fala para a gente, por favor. Eu tenho o mesmo entendimento. Desde quando eu vi o projeto de... Peraí, deixa eu puxar isso aqui. Desde que eu li o projeto de lei, eu tive o mesmo entendimento. Mesmo assim, eu vou falar no meu entendimento. Eu não acho justo a gente receber 2 aumentos, sendo que a maioria dos funcionários da prefeitura só vão receber 1. O nosso aumento será reajustado todo ano em janeiro, segundo o salário mínimo. Só que o que eu vim aqui questionar na outro dia que vocês puseram para votar, para entender, e hoje se eles puderam fazer esse
projeto de lei com base na emenda constitucional, né, sobre o nosso vencimento, o procurador até falou assim, que tem que fazer um estudo de orçamento para dar os incentivos, porque se ele vai fazer um projeto de lei com base no parágrafo 7º da emenda constitucional, acho que ele deveria de obedecer todos os outros questionamentos do parágrafo, né? Porque esse aqui vem falando vantagens, incentivos, auxílios e gratificações, no projeto de lei também deveria de ter. E Aí, só para dar um complemento, a Casa Legislativa aqui já foi aprovado a indicação 381 de gratificação no exercício de 2021, deles terem direito pela meta. E até ontem eu acho que eles não receberam isso, né? não. E já atingiram a meta. Atingiram a meta. Aí, procurador, como está colocando até no projeto, que essa gratificação seja paga para eles por esse trabalho de meta. Se eles atingiram a meta, tem que receber. Pelo menos eu não sei se o sindicato já questionou isso. Aí Já foi questionado. Eu questionei em 24 de fevereiro dentro do Conselho Municipal de Tá, Saúde. vamos dar continuidade na audiência. É só para falar, a Casa Legislativa fez o trabalho dela, aprovou a indicação 381. Todos esses vereadores que estão aqui presentes aprovaram a indicação, Gleison Johnny, mas manda a casa todinha junto. Eu não faço nada sozinho aqui sem eles, não. Já está aprovado e aí a gente espera que a Procuradoria faça esse levantamento e pague essa gratificação para eles. Pode dar sequência, Marina. Então, dentro desse incentivo, nós recebemos há muitos anos incentivo financeiro do governo federal. E esse incentivo, ele seria o 14º salário. A prefeitura até publicou em 9 de maio de 2019, que a partir de 2020 já seria pago esse incentivo. Esse incentivo é para a gente bater as metas e a prefeitura também receber, porque atualmente o Previne Brasil, ele é pago sobre metas, ele não é pago sobre a população. Eu até falei isso na última audiência. Já foi questionado várias vezes, no Conselho Municipal eu questionei, a Yara até me disse no dia 31 de março que iria me mostrar com o que é gasto esse incentivo financeiro, porque ele é pago normalmente. Se você ir no Fundo Nacional para poder pesquisar esse valor, ele chega para a prefeitura normalmente, só que ele não é repassado. Ele deveria de ser repassado em compra de insumos de EPI para uso ACS, ACE, ou em forma de pagamento. Ele não está fazendo nenhum dos dois. Porque, como eu disse na última audiência, há quase 2 anos nós não recebemos uniforme. Hoje eu vim com o uniforme que foi pago por nós no nosso posto. E sei que muitos aqui também têm a mesma coisa. Porque a gente trabalha todos os dias na rua, né? Então, o uniforme é essencial. Fora as outras coisas. Se não é pago esse valor em forma de uniforme, se a gente já gasta do próprio bolso, não é melhor a prefeitura pagar para a gente o valor? A prefeitura de Contagem, ela está dando um incentivo de protetor solar. Esse incentivo é com base no incentivo financeiro. Eles recebem quase R$200 por mês sobre esse valor. A prefeitura, esse mês de novembro, o nosso salário, ele é pago 315 mil para pagar todos os ACS. Esse mês eles receberam 520 mil, quase 200 mil. Esse valor seria para quê? Pago um incentivo financeiro, porque em outubro também foi pago um valor de 340 mil, 30 mil a mais. Então, assim, não existe a palavra, não tem, tem que fazer um estudo financeiro, sendo que o dinheiro está caindo na conta da prefeitura e não está sendo gasto. Ou não está sendo revertido de outra forma, porque a gente não entende como que está sendo gasto esse valor. Porque, desde que eu olho no Fundo Nacional, há mais ou menos 3 a 4 anos, todo o segundo semestre é pago esse valor. E ele é pago por ACS, é o valor do piso. Se o piso era 1.014, 1.250, 1.400, 1.550, ou agora os 2 salários mínimos, a prefeitura vai receber esse incentivo financeiro. Então, se o município ele fala, se aqui na emenda ele fala que o município ele tem que pagar os incentivos, nada mais justo do que ter feito um estudo, né, com base
nessa lei 198 e estou colocado nessa lei também os incentivos que poderiam ser pagos, porque a prefeitura recebe PEMAC, PQAVS, são vários incentivos que o governo manda para ser gasto com o funcionalismo público e não é repassado. A prefeitura recebeu no ano de 2020 o valor referente ao Covid. Eu sei que ele foi gasto com o recurso de, né, o município, ajudar a população, mas em outros municípios, como teve combate, a gente ACS, a gente não foi para casa, a gente ficou, muitos pegaram Covid, muitos morreram. Em vários municípios, esse valor foi revertido para os funcionários. Aqui, se você for pesquisar esse valor, ele tem mais ou menos, eu acho que 25 enfermeiras que receberam, só que não foi informado se foi gasto com a população ou se foi revertido para alguma outra coisa. Então, assim, são várias coisas que o município tem como fazer esse estudo financeiro e reverter para os seus funcionários, principalmente a CS e a CE, porque o governo federal ele distribui muitas verbas. E essa lei complementar, ela nem precisaria... Pode continuar? Ela nem precisaria de tanta urgência, já que na lei municipal ela vem informando que o valor do salário do ACS e ACE será pago conforme a lei 11.350. Então, se lá já está na lei, vai utilizar a mesma emenda, então não fazia urgência de uma lei complementar, mesmo porque a prefeitura já até nos pagou, já paga os 2 salários mínimos desde julho ou junho. Então, assim, não precisaria de uma urgência. Poderia ter feito esse impacto financeiro, né, para pagar também, dentro dessa lei, o incentivo financeiro. É o que eu falei aqui até agora com o procurador. Eu acho que o impasse está perto de resolver, Yara. Não tem muita dificuldade, não. Eu queria ressaltar a presença aqui da nossa presidente do IMPAS eleita, Helenice de Freitas. Quer fazer parte da mesa, Helenice, por favor? Mas fica aqui nosso registro. Obrigado pela presença. A presidente do IMPAS eleita uns 15 a 30 dias aí, né? Isso. Parabéns. Mais algum questionamento? Não havendo, eu vou passar a palavra primeiro agora para o Paulo Bigodinho, por favor. Desculpa, Paulo. Com Vossa Excelência a palavra. Rapidinho, senhor presidente. Primeiro, essa reunião é muito importante, viu, senhor presidente? Mais uma iniciativa dessa casa, né? A participação dos agentes de saúde e endemias é muito importante, fortalece. A Secretaria de Saúde também veio e está à toda disposição e ouvidos. Esse movimento, a união que faz a força, né? Foi assim que nós conseguimos que os ACS e o ACE garantissem a efetivação há alguns anos atrás. Então, assim, a gente sempre sai com coisas boas dessas reuniões, né? São passos que vão sendo dados. Senhor presidente, surgiram algumas dúvidas e eu vou precisar fazer algumas perguntas para chegar onde eu quero chegar. Hoje, os agentes de saúde endemias são 100% pagos pelo governo federal? O vencimento básico, com certeza. 100%. A fonte de recurso é garantida pelo governo federal. E talvez a dificuldade de ter a questão do reajuste seguindo os outros funcionários municipais é que o município teria que fazer um aporte. Isso é ilegal? A questão é que a Secretaria de Finanças, ela aprecia o que ela é provocada. O que foi passado para a Secretaria de Finanças foi esse substitutivo aqui, colocando o reajuste do vencimento a partir do salário mínimo. Agora, qualquer outro reajuste diferente do que está aqui, diferente do que está na emenda, aí ele vai precisar ser apreciado, sim, com o olhar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ilegalidade, aí eu não posso fazer juízo de mérito do projeto, eu só faço juízo orçamentário financeiro. Certo. Talvez a Marina saiba responder. Existe algum município que existe a possibilidade desse reajuste cumulativo que o município dê também e também acompanhe o governo federal? Então, em outros municípios já pagava. Nós sempre tivemos um piso.
Então, em São Paulo já era 2 salários mínimos. Em alguns municípios de São Paulo não tem ilegalidade ele pagar esse valor a mais, né? Só que assim, para mim, eu não sei para os outros acessos, estou falando eu como Marina, não como representante. Eu não acho justo a gente receber 2 aumentos, sendo que a maioria da prefeitura não vai receber. Mas ilegal não é, entendeu? Tá, não é só porque pra gente ficar Assim, claro, entendeu? Até pra gente saber o que nós estamos reivindicando, entendeu? A princípio, né? A princípio, sem um juízo mais aprofundado, não creio que haja ilegalidade, né? Mas a partir do momento que o município, como o Júlio disse, ele se propõe a pagar um vencimento básico superior até o que a União estabeleceu, aí o município vai ter que arcar com essa diferença. Aí envolve lei de responsabilidade fiscal, né? Existência de orçamento, né? E até um juízo de mérito, né? Assim, de conveniência e oportunidade da gestão, né? Porque eles já estarão sendo beneficiados, em tese, com um aumento que provavelmente será superior, né, ao índice de correção, né? Então, dar um duplo reajuste talvez impeça outros servidores que não receberam reajuste de receber, né? Sim, não, estava querendo saber mais da questão da legalidade, até por isso mesmo que eu falei, entendeu? Para a gente até saber o que nós vamos cobrar, até onde a gente pode ir, né? E agora, em relação à questão da meta, eu fiquei muito intrigado com alguns dados. Pode. Rapidinho. Sobre essa questão sua também. Em outros municípios aqui a gente não tem plano de carreira. Esse aumento ele não se faria necessário se a gente tivesse um plano de carreira. Porque no plano de carreira ele vem estabelecendo, né, metas e questões que o nosso salário ele aumenta gradativamente por ano que você vai trabalhando. Então, assim, se a prefeitura tivesse um plano de carreira, nada disso aqui nem seria questionado, porque o maior medo dos ACS-ACE é o salário ficar congelado em 2 salários mínimos. Enquanto, assim, criar plano de carreira para administração, tem plano de carreira em outros, né, para educação, e lá eles vão subindo de níveis e aumentando o salário. O nosso não. Se não tiver um plano de carreira, o nosso salário vai ficar congelado em somente 2 salários, independentes de reajuste ou não. Perfeito, é até um ponto então para a gente começar as discussões, né? Semana uma servidora mesmo mandou mensagem falando assim: ó, Paulo, eu entrei no primeiro processo seletivo há 5 anos atrás, se nós já tivéssemos um plano de carreira já era para me estar recebendo, quinquênio. Então, assim, já é assim, por isso que é importante essas reuniões, tá vendo, gente? Vai surgindo as ideias e nós vamos trabalhando em cima. Eu acho muito importante a gente trabalhar em cima dessa questão do plano de carreira. Para finalizar, geralmente eu pergunto para o servidor, porque geralmente o servidor, eles buscam informações nos outros servidores da mesma classe em outros municípios para poder questionar. Em Neves já está assim, Vespasiano está assim, isso é natural. Então, vou mandar a pergunta para a Marina mais uma vez. Você sabe outras cidades que estão pagando as metas? Os incentivos? Isso. Neves paga. Incentivo pela meta, por cumprir a meta, Neves paga? Belo Horizonte. Neves, eles já recebem, chegou até a rodar aqui em Santa Luzia o contra-cheque, né, de uma ACS, que eles receberam R$900, eu acho que foi 2020 ou 2021, que foi em setembro de 2020 ou 2021. Neves paga, Belo Horizonte paga, tem muitos municípios na região metropolitana que já pagam esses incentivos. E não só o incentivo financeiro que eu estou falando, mas o PEMAC, que era o antigo PEMAC, que agora é Previne Brasil, né? Que o Previne Brasil a prefeitura vai receber sobre as metas cumpridas, mas também recebe um valor para poder distribuir entre os funcionários. Certo. E pela sua fala, eu tinha entendido que a gratificação pela meta ela já é paga pelo governo federal quando vai mandar um recurso para poder pagar o salário base. O incentivo financeiro, sim. Ok. E o meu questionamento agora aqui para o pessoal da Secretaria de Saúde é o seguinte: se vocês sabem falar o que tem sido feito com esse recurso de incentivo, né, que se não está chegando no servidor, mas se a prefeitura está recebendo, e se ele pode ser gasto com alguma outra coisa além com o incentivo para o OCS. Porque eu acho muito injusto se estiver sendo gasto com outra coisa,
porque o OCS faz um trabalho de campo muito grande, né, todos os dias, no sol, na chuva, batendo na porta das pessoas, buscando problema para ajudar a resolver. Na questão da Covid, você mesmo falou, e a gente tem total consciência disso, que vocês estavam frente a frente, exposta aí com a questão e colocando em risco a saúde de vocês, saúde da família de vocês. Então, assim, se estiver recebendo o recurso do incentivo, pagando pelas metas e não está chegando no servidor, a minha opinião, tá, gente, é muito injusto. Então, isso que eu queria saber, se está recebendo, com o que está sendo gasto, se não está chegando no bolso do servidor. Entendeu? Essa que é a minha pergunta. Vamos lá. É interessante, importante de registrar aqui, e aí eu fico muito feliz aqui com a casa, porque chegamos na Senza, e todos os agentes aqui, a gente conversa muito acerca disso. A gente verificou, vereador Paulo, e aos demais que estão aqui, e que estava também antes, quando a gente encaminhou o projeto de lei. O agente comunitário de saúde em combate a endemias, no município de Santa Luzia, não era regrado. Não tinha regramento nenhum para essa classe, que, inclusive, a nossa secretária, que foi conselheira há muitos anos, vem ali de base de políticas públicas, verificou e a gente construiu esse projeto. Encaminhamos à Câmara Municipal e prontamente fizemos as audiências, estivemos aqui diversas vezes, e a primeira coisa que a gente verificou, 4095, teria que ter. Depois a gente editou na lei complementar. Lembra, Paulo? E o Juninho estava na prefeitura conosco. Ele lembra disso também, né? É um trabalho hercúleo. Por quê? Porque tinha muita gente que tinha feito PSS. Vocês lembram disso? E a gente veio para casa novamente, discutimos, e a casa abraçou o projeto, e aí veio, salvo engano, 4103, eu não estou lembrada da lei complementar, onde aqueles que fizeram, que pudesse prestar o PSS antes me ajuda aqui, Marina, da EX51, né? Da EX51, eles foram certificados, lembram? Então, foi um trabalho, primeiro, em conjunto, e o vereador Paulo Bigodinho está corretíssimo. Se não fosse a união da classe, do executivo e do legislativo, a gente não teria nem conseguido esse avanço, porque aí não teria regramento municipal e aí a gente não alcançaria a EC também. Então, é importante falar sobre isso. Segundo, que é importante, a Secretaria de Saúde do município de Santa Luzia, em conjunto, nós encaminhamos o PL 71 em 2019. A casa está lembrado disso? Quem estava aqui, Paulinho, alguém? Lembra do PL 071? Onde tinha todos os descritivos dos profissionais, cargos, plano de cargo e salário, não sei se vocês vão lembrar disso. Também tiveram audiência pública. Então, a gente vem, Paulinho, escrevendo, desde da lei para regulamentar, que não tinha regulamentação, até mesmo a gente encaminhar, como a Marina também falou, o plano de cargo e salário, plano de carreira, encaminhamos, o Júlio também participou desse GT, que a gente fez e que a gente trabalhou. Saiu daqui, dessa Casa Legislativa, uma comissão, não sei se vocês estão lembrados, uma comissão para estudar e para verificar. A comissão estudou, está este projeto na Procuradoria Municipal de Santa Luzia, que a gente até passou para a Marina, para todos que foram no Conselho, a gente encaminhou para a Procuradoria, que trata hoje já está aqui, né, no artigo 7º da EC. É importante isso. E ao cumprimento de metas, a indicação que os vereadores também já encaminharam, a gente verificaram, a gente já passou para cada território. Por quê? A atenção primária, que coordena, e a atenção primária, junto com seus profissionais, verificam as metas, não só da atenção primária, mas também ali nós temos os agentes de combate de endemias, não é isso, pessoal? Tem aí, não tem, representando combate de endemia? E aí verificam com as suas coordenações. Agora, respondendo aqui essa pergunta, a gente fez essa explanação para a gente lembrar do que aconteceu, e sim, a Secretaria de Saúde encaminhou todos os projetos, tanto para a PGM como para essa casa aqui também. A gente encaminhou a solicitação de verificar
este cumprimento de acordo com a nota do Conasems, que até Paulinho me pediu outro dia, eu até passei para ele, esse do incentivo. E a gente está pedindo a orientação e verificar como que pode ser feito. Questão de ordem, senhor presidente. Finalizou, Paulo? Com a palavra, o vereador Juninho do Lau. O vereador Paulo, só para deixar aqui, eu já solicitei à prefeitura o plano de carreira dos funcionários, não só da saúde, como da administração também, entendeu? E voltando aqui na questão dos 2 aumentos, só para deixar claro aqui, porque se uma categoria tiver esses 2 aumentos, aí vem a categoria que recebe pelo Fundeb, vai querer os 2 aumentos. Quando houver, né, o pagamento do piso salarial de enfermagem, técnico de enfermagem, também, aí essas categorias também vão querer os 2 aumentos. Então é uma coisa bem complexa, né? Mas é bom que tenha um entendimento aí dos líderes de vocês, das associações, porque se fica parecendo que somos nós, vereadores, que não queremos dar esse aumento, e não é, né? Ontem eu conversei com o diretor do sindicato estadual de vocês também, então fica parecendo que nós, vereadores, não queremos dar esse aumento. Não é isso, é o entendimento da Marina, entendimento do Tiago, do procurador, né, o Júlio não, mas uma coisa aqui que fique bem clara aqui, até para os vereadores, são todos funcionários efetivos, né? Então não tem um funcionário comissionado aqui, de indicação do prefeito, querendo negar direito de ninguém. São todos funcionários efetivos que a gente vai passar, a gente vai deixar essa casa e eles vão continuar lá na prefeitura, né? Defendendo os direitos do município, mas sim os direitos também dos servidores públicos, né? Porque hoje o procurador está ali, aí não está defendendo só o direito do município, mas também do servidor, porque ele é um servidor e vai vir projetos, às vezes da procuradoria aqui, que, né, que dentro da legalidade pode estar atrapalhando eles ou pode estar favorecendo eles também. Então fica aqui o registro aqui que não somos nós, vereadores, que não queremos dar aumento para os servidores não, porque fica parecendo que somos nós. E tem o entendimento da Serluz, da Amacés aqui, que infelizmente, né, não é viável. Mas aí a gente tem as outras coisas que a gente tem que passar a discutir novamente. Não é o momento aqui de discutir, mas é uma tecla que eu estou batendo sempre com a Procuradoria, tá, Williams? Depois se você puder olhar, a insalubridade dos servidores também, eles recebem R$110, um valor irrisório, não tem nada a ver, né? Isso aí, quando a servidora efetiva saiu do RH, ela entregou isso lá na Procuradoria, isso deve estar parado lá mais ou menos de 8 a 10 meses, entendeu? Então é uma coisa que tem que ser olhada sim, né? Sobre o incentivo, a Marina tem uma nota da Amacés também, né, Marina? Então isso tem que ser olhado também, entendeu? Mas é só para deixar aqui o meu posicionamento e deixar claro para eles, o que for direito deles, nós vamos correr atrás, não só eu, mas toda essa Casa Legislativa, né, dentro da legalidade, não só deles, mas qualquer outro servidor efetivo. Igual eu falo, a gente vai passar, daqui 2 anos nós nem podemos estar aqui mais, mas eles vão estar lá, sim, recebendo a população e defendendo, né, o município de todas as formas, servidores da saúde, educação, administração, a guarda. Então, a gente passa e eles continuam lá. É só isso mesmo que eu queria deixar aqui, senhor presidente. Vossa Excelência tem até uma indicação, né? Tem a indicação do plano de carreira, a indicação da insalubridade, que eu tenho corrido atrás lá na Procuradoria do município para ver se paga a insalubridade no valor correto, né? Que hoje paga R$110. R$110 em cima de quê? É em cima do salário mínimo? Não. É em cima do salário base? Não. É em cima de quê? É um valor lá que desde quando eu trabalho na prefeitura, desde 2009, era R$110. Que é isso aí, entendeu? Então, eu tenho cobrado bastante da Procuradoria do município para pagar essa insalubridade deles, né? E agora, o nosso prefeito também já anunciou também que a partir de janeiro eles terão direito ao ticket de refeição. Então, aos poucos, né, nós vamos subindo uma escada. Não adianta você querer subir a escada por lá 3, 4 degraus. É de degrau em degrau que o servidor efetivo vai ser contemplado sim, que a prefeitura vai reconhecer, né? Não adianta, cara, tem servidor lá que hoje tem 30 anos, 20 anos, nunca teve nada. Então, né, como a presidente do IMPAS está aí, subindo degrau em degrau que a gente vai conseguir as coisas sim, né? Mas é um passo de cada vez. E sim, e pode contar com essa casa, pelo menos comigo, né? Pode contar com essa casa que eu estou aqui, sim, para defender o que é certo, que é para defender o que é de direito de vocês, tá bom? Obrigado. Presidente, questões de ordem. Com a palavra, Paulo Pretão. Presidente,
quando diz meta, tem que cumprir a meta em 2021, ela foi cumprida. Eles já receberam a meta de 2021? A pergunta? Não recebeu. Foi esse questionamento que eu fiz agora há pouco, mas eu já passei para a Yara aqui a indicação 381, salvo engano, né? Pois é, eu queria só saber, porque é o seguinte, compromisso é compromisso. Quando cumpre a meta, tem que receber. Vai render juros? Vai pagar com juros a pessoa depois? Não vai. Então a pessoa tem que receber aquilo que é direito deles. Eu acho que... O suor da pessoa, do cidadão que trabalha, tem valor. O ali leva o salário dele para sustentar sua casa, seu filho, o lar, né, da sua própria casa. E se não receber, adiantou o quê? Manter a meta, fazer aquele esforço. Sem mais, meu presidente. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu passei para a Yara aqui, a numeração já anotada. Eu acho que está faltando pouca coisa, Yara, no meu entender, né? Para a gente alinhar as coisas e sair todo mundo tranquilo e feliz. Queria só fazer uma leitura aqui, antes de passar a palavra para vocês que estão aí sentados na plateia do plenário da casa. Está no projeto aqui, vou ler o finalzinho, que cabe essa leitura e reflexão para os nobres pares. Diante do exposto, considerando o objetivo do projeto de lei complementar, substitutivo, colocado sob o crivo do Poder Legislativo Municipal, certo de que ele receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto a exame e votação, nos termos da lei orgânica e conforme regimento interno dessa casa. Ou seja, veio para a gente. Hoje eu tenho que parabenizar que o Executivo tem representante aqui, já fizemos várias audiências, ano passado eu fiz quase 10, e muitas vezes ficamos aqui a ver navios sem nenhum representante. Hoje, parabenizar o Executivo que está aqui presente, para poder fazer todos os questionamentos serem respondidos. Mas faltou aqui uma pessoa do jurídico da Casa Legislativa, para poder sentar aqui e explicar também o lado jurídico. É lógico que ele vai debruçar no projeto e tudo mais, mas foi convidado, só para ficar registrado em ata, vereador Henri Santos, que nós convidamos o jurídico da casa. Uma pena não estar presente para a gente sanar qualquer tipo de dúvida, mas na segunda-feira, acredito eu, nas comissões que o nosso vereador Paulo Cabeção, presidente da casa aqui, de comissões, deve colocar para a leitura do secretário Cristiano Matos, relator. Vamos torcer para tudo dê certo, está fácil de resolver, Yara, estou achando que vai levar frutos isso aqui. Vou passar a palavra agora para quem está escrito primeiro, Matheus Augusto. Por favor, Ronaldinho. Bom dia, todos aí da casa aí. Muito feliz de estar aqui, pessoal. Muito obrigado por terem vindo, viu? Isso é muito importante. Show de bola, viu? Estou muito feliz de ver tanta gente aqui. Muito obrigado. Assim melhor, né? Muito obrigado também aí o pessoal do Executivo, que cumpriu o seu dever de aparecer aqui na audiência, né? Muito feliz com isso também. Bom, eu escrevi um texto aqui para poder falar, porque a gente fica nervoso, né? Ó, eu sei que a audiência pública é para falar sobre o vencimento base dos agentes. Porém, não tem como falar da nossa realidade sem avaliar todo um contexto. Os agentes de saúde continuam fazendo funções que excedem as suas atribuições, porém o município não faz nada para sanar essa defasagem. Os ACE estão com contingente menor do que 50% do necessário e sob supervisão, na maioria dos postos, de pessoas sem o menor preparo para gerir pessoas. Trabalhamos na pandemia, está se iniciando uma nova onda de Covid e com certeza estaremos prontos para o enfrentamento da pandemia. Nós somos um serviço essencial para a comunidade e por isso, enquanto muitos funcionários foram liberados durante os jogos da Copa, nós ficamos cumprindo horário lá no posto, né? Normal, torcendo de lá. O fato da lei dizer que o vencimento dos ACS e ACE não pode ser menor do que 2 salários mínimos não proíbe a prefeitura de incluir os agentes nos demais reajustes em que outros funcionários são contemplados, e muito menos de obedecer aos benefícios citados na PEC 120.
Efetivamente, o que nós aqui queremos saber é por que a administração sempre nos trata com tanta falta de respeito? Cadê o incentivo? Cadê a insalubridade? Cadê a aposentadoria especial? Cadê o ticket? Cadê o plano de carreira? Isso tudo está incluído no plano de carreira? Cadê? Por que o plano de carreira não foi votado? Eu agradeço a oportunidade de dar palavra e eu gostaria que essa resposta fosse dada aí para nós. Eu acho que aí no caso seria nem a Yara, né, Yara? Seria alguém da Procuradoria. Tem esse conhecimento? Pode responder, por favor? Eu entendo que é a questão mais de política, né? Eu vou só falar aqui. Não é a gente necessariamente... veio para tratar de um assunto. Aí o pessoal que veio aqui hoje responder, gente, estão em cima do projeto 198. Aí, igual eu falei, vamos marcar outra audiência? Com o maior prazer, faço aqui hoje, me comprometo de marcar o mais rápido possível, mas trazer as pessoas para esses questionamentos, porque é válido sim, mas as pessoas que vieram aqui hoje, elas vieram preparadas para 198, você viu que eu tive que entregar o meu projeto para ele, porque estava lendo no celular, está muito pequeno, mas se vocês quiserem dar uma palavra, seria pelo menos para dar uma justificativa. Eu vou me ater só a uma questão, Matheus, tudo bem, né, Matheus? A gente começa. Quanto ao quantitativo, já foi divulgado, inclusive o nosso prefeito já até fez uma live e a gente já encaminhou para o novo concurso para preenchimento das vagas, né, que a gente tanto fala no auditório, porque é importante também falar aqui nessa casa que a Secretaria de Saúde chama, o Matheus vai sempre, os representantes ali do combate a endemias e aos agentes comunitários de saúde. E algo que a gente está trabalhando muito, é o novo concurso público, que já foi licitado, já devem estar passando para a gente agora verificar o edital, prover esse concurso público para verificar essas vagas aí, que vocês têm toda a razão, tem território que precisam de mais agentes para a gente cobrir aí os munícipes daquele local. Então, é isso, Matheus. No momento, eu tenho essa resposta aqui para você, desse questionamento, tá, em tese. Mais alguém do plenário querendo fazer algum questionamento? Ô, Yara, eu vou pedir encarecidamente para levar aos responsáveis lá dos postos de saúde, os gerentes, que o pessoal veio cá usar o bom senso, que eles estão aqui atrás dos direitos deles. E alguns aqui chegam lá, sofrem retaliações. Eles estão aqui querendo simplesmente o direito que eles acham que têm certeza. Então, nós, como legisladores, pedimos encarecidamente para usar o bom senso que eles estão aqui hoje presentes. Se alguém lá puder conversar lá diretamente da saúde, com os gerentes, e entender que eles vieram aqui atrás do que eles... Eu vou até tirar a palavra acho, que eles têm certeza que eles têm direito. Você faz esse favor de levar Perfeitamente. Todas as vezes que vão até no conselho, o pessoal esteve no conselho da última vez, às 9 da manhã, nunca, em tempo algum, se está correndo na ponta, eu vou levar o que o vereador acabou de falar, e vocês podem falar que vocês sabem, que conversam comigo. Agora, nunca, em todas as audiências, vereador, o Paulinho também já teve, outros aqui, nunca, todos os agentes que vieram, que nunca sofreram nem salário, perda de ponto, nem nada. Se estiver acontecendo na gerência ou com RT, eu estarei passando agora para a atenção primária. Mas pode ficar à vontade. Se quiser falar agora, nós estamos aqui para isso, é para escutar vocês. Quer falar? Pode pegar o microfone, Ronaldinho, dá ele aí. Pode expor, gente, não vai ter retaliação, nós vamos correr atrás para garantir o direito de vocês. Presidente, uma parte na fala do senhor. Claro. E é importante também, gente, talvez vocês aproveitarem a oportunidade para falar, que mesmo que não seja respondido agora, depois nós podemos, através de requerimento, fazer em reunião plenária, e a gente tendo as respostas, a gente divulga, né, presidente? Então, assim, qualquer questionamento que surgiu hoje, mas que não puder responder hoje, ou que a prefeitura não tem as respostas, a gente vai buscar as respostas. Então, assim,
é melhor aproveitar a oportunidade. Nós estamos aqui na Casa Legislativa, que é uma casa democrática, para dar voz para vocês mesmos. Né? Então, assim, aproveita a oportunidade, pega que está engasgado aí, fala, a gente depois pega e transcreve em requerimento e a gente traz as respostas. E assim, eu tenho visto, mesmo às vezes a gente fica frustrado, que a gente quer muito uma coisa, mas não consegue, mas eu, desde que a Yara assumiu lá na secretaria, eu tenho visto muito empenho dela tentar resolver. Lógico que as coisas não vai ser tudo na hora, da forma que a gente quer, mas passos importantes foram dados, tá? Então, assim, aos poucos nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, com certeza. O que vocês precisarem e quiserem contar com essa casa, nós vamos estar à disposição, né? Mas, assim, agora é a hora de vocês falarem mesmo. Aproveita que nós estamos aqui todos ouvidos. Oi. A meta, por exemplo, gente, que eu estou vendo zoom aí, nós vamos buscar a resposta. Ué. Nós não conseguimos aqui hoje, mas nós vamos buscar. Ué. Surgiu o assunto aqui hoje, então nós vamos buscar. Nada vai ficar aqui, não. As coisas vão caminhar, com certeza. Se identifica, por favor, e pode dar sequência. Meu nome é João, eu trabalho no posto do Frimisa. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto aqui e tal, tudo. Mas a gente está tendo uns problemas muito graves em relação a médico, que não para no posto, exatamente por vários problemas, até mesmo com a própria enfermeira que trabalha lá, sabe? Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas muito de nós aqui estamos muito chateados, porque a população sofre muito com a enfermeira que a gente tem lá. Só o enfermeiro Wagner que faz o trabalho dele. E acaba que prejudica toda a equipe. E a gente está querendo saber por que nesses tempo todo de PSF, eu tenho 4 anos de PSF, que a própria enfermeira não sai nem do posto para fazer uma visita médica, um curativo, não sai nem para atender a população de acordo que tem que ser. A gente está querendo saber, tanto da secretaria, que a gente já levou essa reclamação para a secretaria, ela já passou por 8 postos. 8. E não é assim. A gente já fica pensando, uma enfermeira que já passou por 8 postos, que a gente tem o nosso grupo e a gente já sabe que muita gente conhece ela. E está dando muito problema em relação a ela. Que a gente queria ver se vocês conseguiam resolver para a gente o que deve fazer nesse momento. Porque uma enfermeira que já passou por 8 postos, que não levanta nem a bunda para atender a população. Eu te falo isso, que eu tenho muitos colegas aqui que sabem disso. Tem muitos colegas que dizem que tem medo de falar, exatamente para sofrer retaliação, igual o menino ali falou. Exatamente, ela finge de boba, só trabalha um mês, depois dos outros meses do ano ela não faz nada. Você vê, a prefeitura investiu nela, fez um curso de curativo, ela nunca saiu do posto para fazer um curativo. Só para você ter ideia. Isso aí a gente está querendo levar uma reclamação que é frequente no Frimisa, que não para médico nenhum no Frimisa, exatamente por causa disso. Porque sobrecarrega todo mundo e a população sai prejudicada por causa disso. É só isso que eu queria falar. Senhor presidente, é João, né? Ô, João, eu estou aqui como vereador, eu não estou aqui para fazer palanque político, entendeu? Eu estou aqui para falar o que é certo, doa quem doer. Sou um defensor de vocês, Marina sabe disso, entendeu? Tem alguns ACS que são amigos pessoais meus, mas igual eu estou falando, eu estou aqui para falar o que é certo, doa quem doer. Lógico, eu como presidente da Comissão de Saúde vou analisar essa questão da enfermeira, mas se a gente for analisar a questão do funcionário for trocado de 8 postos, a gente tem ACS e ACS também que já foram trocados de vários postos. Né? Então a gente tem que ver primeiro qual que é o passo. ACE, quer dizer, ACE, porque ACS não pode ser trocado. Não, mas tem alguns ACS também que foram trocados. Né? O que acontece? Eu, como presidente da Comissão de Saúde, vou olhar isso aí, com certeza, entendeu? Já tive outras reclamações lá do posto, não vou falar quem falou comigo,
mas já tive outras reclamações de outras situações no Frimisa, ainda não tive tempo de estar indo lá, vou olhar sim, mas é só para deixar, a gente tem que analisar caso a caso, né? Qual foi o motivo da pessoa ter saído de outros postos, entendeu? Né? Não estou fazendo aqui a defesa, porque eu nem sei quem que é a enfermeira lá. O Wagner eu conheço há muitos anos, trabalhava em Pinhões, depois virou gerente de posto, e agora está lá. Então, o que acontece? Eu vou estar sim, estou aqui me colocando a prontidão de estar lá, fazendo a visita, convido aqui o vereador Henry e o vereador Cristiano Matos, que fazem parte da Comissão de Saúde, nós vamos estar lá olhando, mas a gente tem que analisar caso a caso, tá? É igual eu estou te falando, aí a gente tem a CE também, que já foi transferida, então, talvez uma situação, por que foi? Às vezes tem um problema com o munícipe, uma ameaça, alguma situação assim, então, antes, a gente vai te dar a resposta sim, você pode ficar tranquilo, mas é igual eu estou falando, vamos analisar caso a caso, né? E eu prometo aí dar a resposta para vocês aí logo, tá bom? Obrigado. Gente, vamos dar sequência. Ele está só expondo. Vou passar para a menina lá agora, não sei o nome dela ainda. Eu queria falar para vocês, eu sou morador da Frimisa há 48 anos e eu uso todo o sistema público. Inclusive, semana passada eu nem passei no sorteio da educação com minha filhinha. 9 vagas só. Voltando para o assunto da saúde, uso o posto de saúde da Frimisa, tenho pouquíssimas informações de nomes lá. Quem eu conheço lá chama Lulu do posto, que está ali presente. Conheço o Wagner de Vista, excelente profissional. E tirando esses 2 nomes, acho que Gleison também ainda continua trabalhando lá, né, meu xará? Para falar a verdade, eu sou muito bem atendido lá no posto da saúde da Frimisa. Muito bem, muito bem. Tanto no Dagmar, que meu filhinho estuda, no posto de saúde Frimisa. Mas, para chegar a gerente, para mim, já chegou reclamação dela. Da enfermeira, já chegou reclamação para mim. Só que tem coisas que, às vezes, é igual o vereador Juninho falou, é caso a caso. A gente tem que procurar saber, informar o motivo, o que é. Porque a gente não pode tomar uma decisão também só porque a gente escutou alguma coisa. Provas concretas, aí quando você pede alguma pessoa, não tem. É assim que tem que ser, com provas, porque a gente trabalha dentro da legalidade. E fazendo uma ressalva aqui do departamento jurídico nosso, nós temos aqui da Casa Legislativa representante jurídico da casa. O que eu quis falar e referir aquela hora é o jurídico contratado. Nós fizemos um e-mail, minha chefe de gabinete que está aqui sentada mandou o e-mail e hoje não mandou nenhum representante do jurídico para ele poder falar da legalidade, se sim ou não, se poderia falar agora, se tinha que debruçar, e mandar um bom dia especial para a nossa pentacampeã, a vereadora Luísa do Hospital, que está aqui presente. Obrigado pela presença, Luísa. Vossa Excelência está justificada já. Com a palavra, moça, por favor, se identifique e o nome. Sou eu, Bruna. Ô, Juninho, só uma fala sua aí que não soou bem como a ACE. Fique tá? à vontade. O ACE, nós tivemos até uma reunião com o pessoal do Estado, porque eles literalmente trocam a gente mesmo diário. Mas não porque a gente está fazendo um trabalho errado na rua, por incompetência. É diferente. Nós somos trocados porque na área lá está faltando alguma CE, ou às vezes o supervisor não vai com a cara do ACE. É diferente do que ele estava falando ali. Tá? E o ACS, ele não é trocado diário, porque o ACS, geralmente, ele tem que morar no local, né, onde que ele presta o serviço dele. Agora, o ACE não, tá? E é totalmente diferente uma coisa com a outra. Obrigada. Eu entendi, Bruna, e tanto é que eu falei que tem que olhar caso a caso. Eu falei, antes de eu finalizar, eu falei, nós temos que olhar caso a caso. Né? Da mesma forma que eu estou escutando você, eu escutei outras pessoas falando que trocaram a CE por problemas. Então, eu estou falando, eu não posso julgar, não estou duvidando da palavra do João, mas eu não posso julgar. Então, eu falei, a gente vai em loco ver, porque a gente tem que olhar caso a caso. Então, e eu estou te falando que eu não falei que são trocados por incompetência, entendeu? De forma nenhuma. Eu falei que a gente tem que olhar caso a caso. A moça lá, o nome, por favor, e identificação. Bom dia, meu nome é Maiara. Pegando o gancho
da Bruna, nem sempre é culpa dos ACS também, porque eu tive uma divergência com a gerente do posto que eu estava, a culpa não era minha, literalmente, houve provas e quem saiu foi eu, não foi ela. Ela continuou, eu saí, ainda continuei sendo debochada por vários colegas, e a mesma continuou. Eu peço ao vereador Henry que, se puder colocar na ata todas essas falas, para ir depois entregar a gente lá para o pessoal da saúde, fazer um levantamento, é claro, né? Nome, por favor, identificação. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Mais pertinho, por favor. Bom dia, eu sou Elisete, sou do Posto de Saúde Santa Rita, agradeço pela oportunidade. Eu só queria pedir ao Juninho para poder acrescentar, né, nessas visitas que vocês vão fazer, também outros postos, né? O Santa Rita é um dos postos que eu acho que deveria também ter essa visita, já que é frequente também, né, a troca de funcionários, principalmente médicos, que a gente acaba perdendo. Não só nós como agente de saúde, nós funcionários, mas a população está ficando muito prejudicada com essa questão de rotatividade, sabe? Infelizmente, por alguns atritos mesmo na unidade, né, com a gerência. Então, seria muito bom, tá bom? Obrigada. Me perdoe, qual é o seu nome? Então, deixa eu te falar, eu recebi uma denúncia, até para deixar claro para vocês aí, do vereador Bigodinho, há uns 4, 5 meses atrás, que alguns postos estavam sem protetor solar, sem algumas coisas, sabe? E eu fui nesses postos, chegou lá, ninguém teve coragem de falar comigo que estava faltando. Então, também é complicado. Eu vou, e eu não vou lá para falar que é o funcionário X, que é o funcionário Y, não. Eu vou para falar que o posto de saúde tal está sem aquilo outro. Então, eu quero que vocês entendam que vocês podem confiar em nós, vereadores. Não estou falando só em mim, não, em nós. Se a gente vai para buscar resposta, entendeu? Então, eu fui em alguns postos que o vereador Bigodinho passou e chegou lá, ninguém teve coragem. Não, está tudo tranquilo e tal. Então, é triste, porque às vezes vocês ficam com medo, mas não precisa ter medo, não precisa ter medo, entendeu? Porque o que acontece? Da última vez que vocês estiveram aqui, parece que não houve corte de ponto de ninguém. Então, vocês têm que entender que a Câmara, não eu, vereador Juninho, que a Câmara está do lado de vocês. E se for certo, vocês podem ter certeza que vai todo mundo lutar pelo que é certo. Se for errado, a gente não vai estar aqui para defender o que é errado. Mas vocês podem aqui, ó, estou deixando aqui, está gravado aqui, ó. Se eu for para fazer, não precisa ter medo, gente, não precisa ter medo, eu ou qualquer outro vereador. Vocês fazem a denúncia, a gente vai, chega lá na hora, ninguém tem coragem de falar, entendeu? Tá faltando isso, aí chega lá, não tá normal. Então, aí fica um trabalho da gente, a gente vai lá, faz um trabalho que no final das contas, muita gente fala que a gente não fez, mas a gente não tem essa, chega lá e fala, não, tá faltando, sim, tá, e a gente vai cobrar da prefeitura, entendeu? Porque não vai ficar faltando só para vocês, vai ficar faltando uma máscara para o munícipe, vai ficar faltando um remédio para o munícipe, entendeu? Então, vocês podem confiar na Câmara, que a gente vai lá, sim, para procurar o que é certo, e se estiver faltando, a gente vai cobrar. E ninguém vai lá para falar que é o ACS fulano, o ACS ciclano, ou o próprio enfermeiro. A gente não vai lá para dar nomes, a gente vai lá para procurar a resposta, tá bom? Mais alguém do plenário? Não? Considerações finais, executivo? Agradecer o convite, agradecer aos colegas a gente. É muito importante a gente ouvir, a gente já ouviu também no conselho. Claro que a gente já vai demandar de como a gente demanda. É importante, eu queria só ressaltar algo sobre médico nas unidades básicas de saúde. É importante isso para a política pública de saúde brasileira, senhor presidente aqui da sessão, vereador Gleison. Desde sempre que a atenção primária foi instalada, você tem os médicos, você não tem médico à atenção primária. Sabe como, gente? E os meus colegas da CS aqui sabem disso. Nós não temos médico para a atenção primária. Eles chegam, formam e vão ali para as unidades básicas, por exemplo, né? Depois, muitos deles vão fazer o quê? Residência, para especializar. É algo que falta mesmo no Sistema Único de Saúde. Aí eu estou falando já nacional. É uma política pública de saúde que tem que ser discutida, inclusive, gente, nas conferências. Vereador, toda vez que tem conferência municipal de saúde, você vê poucas pessoas participando.
pouquíssimas, tanto profissionais como a própria comunidade, né, Marina, que a gente chama, os agentes convidam. Vocês não convidam a comunidade de vocês quando tem conferência? Os vereadores vão, alguns vão nas conferências. É dali que sai todas as políticas públicas nacionais. Agora eu vou fazer um apelo. Todas elas. Esse ponto de pauta do médico no posto de saúde, que é esse médico da APS que não tem essa especialidade, a gente pode colocá-la, mas a gente precisa de todos, tanto dos munícipes como do legislativo, que tem que participar das conferências. Tem que participar. É de lá que sai a base. É por isso que a secretária de Saúde entende sobre 80-80, entende sobre política pública de saúde, ela é técnica na área. Por quê? Porque ela ficou anos no Conselho Municipal de Saúde. A maior escola que tem é o Conselho Municipal de Saúde. É difícil você encontrar alguém, vereador, que vai ali para entender 80-80. Para entender PENAC, como a Marina acabou de dizer, Previne Brasil, verificar todas as metas, como que é o incentivo financeiro hoje. PENAC é uma coisa, Previne Brasil é outra. E hoje nós temos essa capacitação. Então, é isso que eu queria falar ali. Obrigada pela colocação sobre o médico nesse caso. Obrigada a todos, a casa, e eu vou me despedindo aqui. Marina, considerações finais, por favor. Eu agradeço, né, ser convidada para participar da mesa. Eu agradeço o número de ACS e ACE que compareceram hoje, é muito importante. Eu agradeço também aos nobres vereadores. Vou colocar uma parte, né, sobre o que o Juninho falou. O Lele, ele é um paciente do nosso posto, além de ser o vereador da casa. Ele está sempre lá no posto, conversando com a gente, toda demanda a gente passa para ele. Se tem alguma reclamação, ele busca a gente também para conversar. E é importante que os ACS e ACE que estão aqui reclamando, na hora de receber um vereador, não é só reclamação. Também tem que, né, explicar todo o procedimento do posto, porque, às vezes, alguma reclamação é demanda de alguma coisa do posto, algum munícipe insatisfeito. Então, tem que parar para conversar, tem que ter esse diálogo entre a gente, população e a casa aqui dos vereadores. Isso é muito importante. E com o Lele e o Juninho mesmo, eu tenho essa proximidade de poder falar. E também eu quero agradecer tudo que vocês têm feito por nós, porque esse ano foi de muita batalha, a gente já está fechando o ano, né? Então, foi de muita batalha. Também na Ayara, o Conselho Municipal, que recebeu tantas vezes a gente para reclamar e também receber respostas, porque a gente também recebeu esse ano. Então, o momento também é de agradecer. A questão da lei, né, 198, ficou bem esclarecida essa questão, que não, seria duplicidade de aumento, né, duplicidade de pagamento, mas o que a gente veio buscar não foi a duplicidade de pagamento, foi o que eu expliquei. É um plano de carreira legítimo, é o pagamento do incentivo financeiro, é uma insalubridade justa. É isso que a gente busca. A gente não quer ter mais do que os outros funcionários da casa. É o ticket alimentação, porque tem muitos colegas que estão recebendo informação de que esse projeto de lei era para excluir a gente de tudo da prefeitura. Então, a gente veio buscar, foi esclarecimento, não é cobrança, foi esclarecimento. Então, para que aquele colega que ele não tem tanto discernimento, ele não sabe entender de leis, ele possa ouvir de todos o que está acontecendo, que a gente não vai ser excluído, a gente só não vai ter duplicidade, porque era isso que estava sendo passado. Pessoas que têm uma escolaridade maior do que os ACS e ACE, chegou para eles e falaram assim, olha, esse projeto de lei é para vocês não receber ticket ano que vem. Chegou em mim informação assim. Aí, como que eu falo para eu, que também sou ACS, vou chegar para o outro colega e vou falar assim, não, a gente vai receber sim. Só uma parte aí, qual que é seu nome? Marina. Marina, eu entrei com um anteprojeto de lei aqui sobre o ticket de alimentação e, segundo o prefeito, né, vai estar colocando na LOA desse ano para o ano que vem. Sim. Então, esse anteprojeto de lei vai estar virando um projeto de lei e vai dar bom para todos os... É uma observação, né? Que já foi orçado o valor, agora só falta a proposição da lei. Para aprovar, né? Aí, ó, aí isso aí merece palma, gente. É bom para vocês, ó. Né?
Então nós entramos com esse ano de projeto aqui na casa, deu bom, e ano que vem vocês já vão estar recebendo essa benfeitoria. Não só vocês, mas todos os funcionários públicos da Prefeitura de Santa Luzia. Sem mais, presidente. Obrigado. Viu? Aí era isso que eu queria dizer. A gente não veio cobrar, receber 2 pagamentos. Foi esclarecer. Tem muitas dúvidas em relação a esse projeto de lei. E tem acesso aqui que... Gente, por gentileza, tem acesso que ele completou 5 anos. Quando você vai dentro da prefeitura para esclarecer se vai receber ou não, não tem esse esclarecimento. Onde que a gente vai buscar? Porque eu completei 5 anos. Eu já fui na prefeitura desde julho. Eu não estou tendo esclarecimento sobre o quinquênio. Aí um fala, não, você não vai receber por conta da PL 173. Não, você não vai receber por conta que você teve o projeto, teve a lei que você só vai contar a partir de 2019. Mas tem colegas que já recebeu, tem colegas que estão iniciando a receber. E nós somos 200 ACS praticamente, 200 ACS ACE, que completaram 5 anos esse ano. Então, eu sei que muitos vereadores estão recebendo essa reclamação também. Então, é esse o momento que é para a gente esclarecer tudo isso. Hoje foi sobre o projeto de lei, mas pode ser que ano que vem a gente venha com todas essas questões para esclarecer, né? Cobrar também serve para esclarecer e tirar o sofrimento, porque a gente já sofre tanta coisa, e você ficar pensando no seu salário, pensando nisso, não ajuda em nada. É por isso que o incentivo financeiro ele foi criado, que é para incentivar o ACS e a ACE, né, além do seu salário que ele recebe, a trabalhar de bom grado, porque o sofrimento psicológico que a gente recebe, tanto dentro do posto quanto da população, porque uma população insatisfeita é muito mais transtorno para nós, isso daí vocês não entendem. Então, tipo assim, se você no final do mês você tem um salário digno, se no final do ano você recebe esse incentivo financeiro, te dá mais amor pelo trabalho, fora o amor que a gente já tem, né? Que igual, se eu estou aqui há 5 anos, é porque eu amo trabalhar, porque é atualmente que a gente recebe bem. Porque durante 3 anos eu só recebi R$1.000, até o salário mínimo era maior. Então, assim, muitos colegas, tem colega que tem 15 anos de profissão, né? Muito obrigado por tudo e eu agradeço tudo que vocês vêm fazendo por nós. Presidente, só para finalizar a fala da Marina, sobre a PL 173, Marina, o senador Alexandre Silveira fez um projeto de lei, e depois eu já até solicitei essa procuradoria também, que os funcionários da saúde e da segurança pública não entrariam, né? Eu já fiz um requerimento à prefeitura já, aí é o setor de procuradoria, não é o setor de saúde, sobre essa PL 173, que vocês não entram naquele período que parou de contar o tempo, né? Servidores da segurança pública e da saúde. Então, eu estou aguardando assim a resposta da Procuradoria do município para continuar esse tempo seus. Só para dizer sobre essa questão que você falou, eu fui na prefeitura e conversei com uma pessoa lá. A pessoa veio me falar achando que eu não saberia sobre a PL 173 e sobre o que o Alexandre da Silveira falou. Ela me falou assim que a PL 173 foi derrubada assim para a saúde, só que para técnicos. Então, quem receberia no município, né, a contagem de tempo contaria ainda, só enfermeiro, médico, técnico de enfermagem. O ACS e a ACE não seria incluso nisso. Só que eu nem discuti com a pessoa, porque eu sei que saúde em geral é saúde em geral. Não tem um projeto de lei falando que é a parte técnica, mesmo que porque a gente trabalhou. Então, se a saúde conta, a gente conta, porque a gente não parou. Tiago, considerações finais, por favor. Eu tenho só uma pequena sugestão em relação ao texto do substitutivo. No parágrafo 4º, na hora que diz o reajuste dos vencimentos estabelecidos no parágrafo 1º, sugiro acrescer também e parágrafo 3º. Fica a sugestão de texto aí para casa, para a Procuradoria. No mais, agradecer o vereador Gleison Júnior pela convocação à audiência, agradecer a casa como um todo, ao comparecimento dos ACS e ACE e falar que a CELUS está à disposição aí dos servidores para o que for necessário. Obrigado. Procuradoria, tem alguma coisa para falar? Presidente. Tranquilo? Presidente, o senhor me dá um minutinho? Vereadora Luísa do Hospital.
Cumprimento o senhor novamente, toda a mesa, colegas vereadores, público presente, principalmente os ACS e os ACS. Eu quero pedir desculpa, tá? Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu estava cumprindo uma agenda lá no bairro, no posto do Bonança, tá? Mas a gente está aí disposto e, com certeza, fazer o melhor para vocês, que vocês merecem, tá? O atendimento que vocês dão para o nosso povo em casa, né, é de primordial importância. A gente sabe o valor que todos vocês têm, tá? Parabéns a todos vocês. Vereador Lelei do Salão. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares vereadores, vereadora Luísa do Hospital, executivo, ACS, ACE. Só queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pela bela condução dessa audiência pública, foi muito bacana, muito esclarecedora. Parabenizar também todos os ACE, ACS, representados pela Marina, por Matheus, por todos vocês. Só falar também um pouquinho a respeito do que o Juninho falou e que a Marina falou. Eu sou muito assíduo ali mesmo no posto Nova Conquista, além de ser usuário do posto e frequentador como vereador. Sempre estou ali, até tenho a humildade. Esses dias tive uma reunião lá com a Marina, com a turma, pedi ela que me esclarecesse um pouco mais como funciona o andamento ali dos ACS, dos ACE, como funciona mesmo o posto, para que a gente possa cobrar de uma maneira mais certa, porque a gente não somos técnicos dessa área, pelo menos eu não sou. Eu não sou técnico, então eu tenho a humildade de chegar e procurar entender qual que é a função de um, qual que é a função do outro, para que a gente possa cobrar as pessoas certas. Porque também não adianta você ir lá, todo leigo, sem saber a situação, como funciona a mecânica daquele posto, porque cada setor tem a sua responsabilidade. Então, quando os vereadores, seja eu ou qualquer um outro dessa casa, explique ele como funciona. Qual que é o grupo rosa, qual que é o grupo azul, tem isso no posto, não tem? Explica ao vereador para ele ter um pouco mais de noção, porque eu falo por mim, eu não sou técnico da área, mas tenho boa vontade e tenho dedicação, e se fui eleito para representar tanto vocês quanto a população, mas a gente precisa entender um pouco melhor, e quando tiver tendo esse problema, passa para a gente, e também a gente não vai lá para ficar brigando com o executivo, não. O executivo está ali também para melhorar as coisas, só que nem tudo dá. A saúde é um caos no país, mas se a gente se unir, se a gente trabalhar junto, tenho certeza que quem vai ser mais beneficiado com isso vai ser quem? É a população luziense. Então, mais uma vez, parabenizar cada um de vocês. Tenho certeza que essa audiência pública foi muito bacana, foi muito esclarecedora, e essa vai ser uma das primeiras, a qual a gente vai fazer muitas aí para frente ainda. Vamos trabalhar em prol desse plano de carreira, esses benefícios que vocês têm aí, batendo as metas. A Marina até naquele dia me explicou sobre esse respeito aí de bater as metas. Então vamos trabalhar, que tenho certeza que a população vai ganhar e com certeza vocês também vão estar ganhando aí, fazendo esses planos de carreira. A Yara está de parabéns, a Nádia também, todas as Secretaria de Saúde fazendo um excelente trabalho. A Thaís também, muito atenciosa, sempre que a gente precisa, a gente aciona a Thaís, ela sempre está ali dando uma resposta positiva. Então, vamos trabalhar junto, que eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população luziense. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção de todos e pela participação de todos aqui nessa audiência pública. E mais uma vez, presidente, parabéns pela belíssima condução dos trabalhos. Obrigado, Lelei. Estou trocando os nomes aqui dos Lelei. Aqui é tanto Paulo e tanto Lelei. Lelei do Salão. Vaguinho, com a palavra, Vossa Excelência, Vaguinho, nosso futuro presidente da Câmara do exercício 2023. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, cumprimentar a todos e a todas. A gente fica aqui observando, né? E é importante dessa audiência pública, gente, porque essa Câmara ela realiza audiência pública durante o ano todo. E foi até um questionamento aqui de todos nós, muitas das audiências públicas, nós não vemos um público igual está tendo nessa casa aqui, dessa audiência. E a audiência é justamente para isso, né? Para a gente ouvir a necessidade dentro daquele determinado tema, para a gente buscar a melhoria para vocês. Então, parabenizo a essa união, e como foi falado antes, não precisa ter vergonha ou medo, né, de passar as informações para a gente, com medo de retaliação, porque nós estamos aqui justamente para defender a causa de vocês. Então, eu sei que muitos ficam com o pé atrás, mas se a gente não receber informação, não tem como a gente, né, cobrar e lutar por vocês. Então, é importante essa química entre
entre vocês e nós vereadores para a gente ter uma tranquilidade e saber o que nós estamos cobrando para vocês. Parabenizo aqui ao presidente também, né, pela audiência pública. E mais uma vez, observando e escutando tudo, Williams, né? William, nós sabemos que a demanda é muito grande, William, mas eu vou cobrar mais uma vez a celeridade da Procuradoria do município. Mais uma vez, porque saúde não espera, não só saúde, como outros temas né, do nosso município. E a gente vê uma dificuldade muito grande da Procuradoria do município em desenvolver e trazer os projetos aqui para a nossa casa. Aqui nós estamos, chegou o projeto que atenda toda a população, você pode ter certeza, vai ser aprovado na hora. Então, eu faço, sempre que tem uma audiência, sempre que tem um procurador aqui, eu faço essa cobrança, porque as coisas estão, eu sinto que estão muito morosas pela Procuradoria do município. Então, fica mais esse, vamos dizer no popular, esse puxão de orelha aí, né, para que os projetos cheguem nessa casa aqui de forma rápida, tá bom? Obrigado. Mais alguém? Vereadores? Questão de ordem aí, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência Paulo Cabeção. Senhor presidente, muito bom dia a todos, né? Antes de começar as palavras, quero estar cumprimentando toda a mesa aí. Aí, agora sim. Tô parecendo até locutor aí, tá vendo? Brincadeira. Mas o Vaguinho, você foi excepcional nas suas palavras. E é isso aí, todos aqui, né, de alguma forma falaram. Parabenizar o Cristiano também pelo projeto enviado lá, anteprojeto, né? Pra gente poder estar trazendo aí esse ticket, né? Refeição, alimentação, não sei qual o nome dado assim. Pessoal, eu quero, antes de tudo, eu quero parabenizar você, viu, Marina? Marina, minha amiga de infância, nascemos lá no bairro Bom Destino, crescemos junto. Boa parte da nossa infância a gente passou junto lá na igreja, no Bom Destino, Igreja Batista, no Bom Destino. E hoje vejo você como liderança, sabe? Liderando algo de positivo mesmo, né? Ajudando, cuidando de vidas, não só da nossa população, mas de toda a sua classe. Isso é muito bonito de se ver, que a gente vê o resultado de que vale a pena ser do bem, né, Marina? Isso é maravilhoso e louva a Deus pela sua vida. Yara, a gente sempre trata vários pontos, né? Conversamos muito. Ontem mesmo, né, Yara? A gente foi até de madrugada conversando. E é uma pessoa também, louva a Deus pela sua vida também, viu, Yara? Sei que você corre atrás. A gente sabe dos pontos jurídicos, igual aqui tratado. Conheço o Thiago, sei que o Thiago também é ferrenho aí em correr atrás, também melhoria sim, conte com o nosso apoio também, viu, Thiago? Isso é muito bom, ver toda essa união. E voltar de novo no que o Vaguinho falou, que é importante a presença de todos vocês aqui. Pela primeira vez aqui nesse mandato nosso, uma audiência pública que pode ser chamada de audiência pública. Isso é muito importante. E contem conosco, tudo que vier a essa casa, tendo jurisdição, tendo caminhamento correto, não tem nem que ser questionado, está mais que aprovado, né, Vaguinho? E é isso aí, Deus abençoe cada um de vocês, e muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo que vocês fazem e fizeram, principalmente no decorrer dessa pandemia, que ainda não finalizou, mas a gente sabe que o pior passou, né? A gente, todo esse momento, sem saber que monstro era esse. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, louva a Deus pela vida de vocês também, e conte conosco sempre, tá? Muito obrigado. Vou mandar um pequeno recado da minha história. Todos os vereadores aqui têm grandes histórias, grandes. Eu já praticamente sei delas todas. Mas em 2016 eu estava sentado igual vocês estavam aí. E um vereador que está aqui sentado nesse local na época, ele me perguntou: o que você está fazendo aí? Eu falei: um dia eu vou estar aí sentado no seu lugar. Você pode ter certeza que eu quero fazer minha parte de contribuição que você não está fazendo. Eu vim cá cobrar também direitos, igual vocês estão aqui. Nunca trabalhei em poder executivo, nunca trabalhei em casa legislativa. Primeira vez que eu exerço um cargo público. E eu vou contar uma coisa para vocês. O que vocês pensam que é sonho, eu trouxe um texto hoje aqui de sonho, que virou realidade para mim. Tive aqui depois naquela tribuna para falar da mamãe,
mas eu fiz o meu sonho virar realidade. Eu espero que cada um de vocês leve para casa essa reflexão. Faça o sonho de vocês virar realidade. E é só estando aqui, na casa do povo, como eu estive, que eu cheguei aqui. O sonho. Sonhe, acredite, lute, batalhe por ele. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Essa sensação que vem do coração é uma coisa divina, pois quem sonha e acredita no mundo consegue subir sem a dificuldade que a vida oferece. Pare, imagine, sonha, reflita e faça seu sonho se tornar uma realidade. Pois o dom de sonhar foi Deus quem fez, e o dom de fazer o sonho se tornar realidade é você que tem. Eu sinto a presença direta de Deus. Tomo rapidamente decisões curtas. Surpresas felizes me sucedem diariamente. Sou rápido, forte e corajoso. São por essas e muitas outras razões que todos esses vereadores que estão aqui são os vencedores. Peço a todos que possam ficar de pé. Em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro encerrado a 10ª audiência pública do exercício de 2022. Vão com Deus e muito obrigado a todos.